Paparapapá. Boa noite, gente. Estamos aqui. Deixa eu só. Vamos ver. Tentando a conexão com o pessoal da Escola de Neuro para essa live de hoje. E aí, vocês estão bem ou não? Comenta aí se vocês estão me escutando bem. Já manda aquele cérebro tradicional das nossas lives, não é? Estou só tentando. Tivemos um pequeno problema técnico com a live do pessoal da Escola de Neuro. Então, estou tentando aqui abrir pelo meu para as pessoas participarem. Daí perguntou qual o tema da live de hoje. A live de hoje vai ser uma live com a parceria com o pessoal da @Escola de Neuro. Tentamos abrir a live com eles, mas não abriu. Estou tentando abrir com o meu canal aqui, para ver se a gente consegue fazer essa live. Está marcada para as 19 horas. Deixa eu ver aqui se eu consigo o contato. Vamos ver se vai. Se consigo este contato. Escola de Neuro. Vamos ver se consigo. Vou tentar pela Escola de Neuro de novo. Vamos ver aqui. A Escola de Neuro não está conseguindo entrar. Mandei o convite, mas não foi. Nada. Vamos ver aqui. Tá dando para Não. pessoal? Agora eu acho que está tudo funcionando. Não foi pela Escola de Neuro, vai pela doutora Natália Vasconcelos, correto? Correto. E aí? Tudo bem? Parabéns, Igor. Nossa, para quem não sabe, hoje o Igor virou doutor, né? Defendeu uma tese com brilhantismo na neurointervenção sobre técnica endovascular. Todo mundo do Bicetri participou, prestigiou, para ver o tanto que ele é querido aqui na França, né? Fez muitos amigos. E muito legal isso. Parabéns, Igor. Parabéns mesmo. Obrigado, Natália. É sempre muito bom saber que por onde a gente passa, a gente deixa um bom legado, né? Isso não é só para um bem pessoal, mas é também para as pessoas que virão após nós, né? Então, acho que se a gente deixa no nosso caminho um caminho bom, as pessoas que virão após nós, eu acho que tem um caminho às vezes mais fácil. Então, eu acho que a nossa função
não só como médico que vai fazer um estágio no exterior, é também propiciar que as próximas pessoas que frequentem o mesmo serviço que você esteve, que elas possam tentar falar, não, eu sou da mesma faculdade, sou da mesma escola, sou do mesmo país que o Igor, e isso me dá um prazer muito grande de poder ter dado um pouco mais de facilidade para o caminho das pessoas que virão. E o Obstetra é um local onde é muito fácil se tornar amigo dos chefes, dos médicos que ali trabalham, porque é um serviço extremamente amistoso e extremamente gostoso de estar e trabalhar. Então, eu fico muito feliz com as suas palavras e obrigado aí pelos parabéns, terminando aí uma batalha de quase 5 anos do doutorado, terminando hoje com a defesa de tese, e graças a Deus com o título de doutor, né? Então, obrigado aí pelas palavras e espero que você esteja indo muito bem, pelo que eu já fiquei sabendo de alguns colegas aí da França, está indo muito bem também aí no estágio na França, né? Legal. Ah, Igor, ó, mas vamos focar na neurointervenção para você ir comemorar, né, gente? Acho que o Igor deve estar com a família, com a namorada, com todo mundo esperando para poder comemorar, né? Acho que A minha noiva falou comigo, olha, Igor, você tem live hoje? Eu falei, tenho, amor, mas não, fica tranquilo, daqui a pouco a gente sai para jantar e comemorar, fica tranquilo que tudo dá certo, eu né? acho sacanagem, isso eu ficaria chateada. Não bota mais lenha na fogueira, senão vai começar a comentar aqui que não foi, né? Então, o Eric Montalesco também votou. Boa noite, Igor. Parabéns pela tese. Obrigado, Eric, um grande amigo também, que ajuda muito nós brasileiros aí na França, né? Bom, então o que que a gente montou só um cronograma básico com as principais dúvidas, né? Eu vou puxar uma pergunta para o Igor, né? Só lembrando, né, gente, que a neurointervenção no Brasil é uma especialidade que quem tem é o neurocirurgião e o radiologista não é uma especialidade de acesso direto, né? Você primeiro já tem que ter concluído uma primeira especialidade. E eu acho que talvez, só um minutinho, uma das coisas que o pessoal mais pergunta, assim, é como que é a rotina, né, do neurointervencionista, quais são as doenças que o neurointervencionista trata e o que ele diagnostica também, porque não deixa de fazer a cadeira da radiologia, da neurologia, da neurocirurgia, elas estão presentes de fato na especialidade, né? Eu acho que um ponto importante que você tocou, que muitas pessoas me mandam um direct até aqui no Instagram, que é uma especialidade que ela é pouco conhecida. Se a gente for pensar do ponto de vista histórico, a angiografia, a neuroradiologia diagnóstica, vamos colocar mais assim, começou em 1927, então no início do século XX, e a neuroradiologia terapêutica começou no final do século XX, então em 1970, com o professor Fedor Serebrennikov na Rússia, né? Então é uma especialidade teoricamente bem jovem e ela começou a expandir realmente em meados da década de 90, quando aí começou os tratamentos com as antigas molas destacáveis de EDC e depois o professor Jacques Morret, do serviço aí do obstétrica, que você tem contato com esse grande gênio e aproveite todos os contatos com ele, que criou o Remodeling Technique, ou balão Coyon, aí sim essa especialidade cresceu e difundiu muito. Então a gente coloca que a especialidade começou a realmente criar mais corpo na década de 90. Então é uma especialidade nova que poucos médicos conhecem. Então, alguns poucos médicos vão saber o que é a neuroradiologia intervencionista, neuroradiologia terapêutica. Existem vários nomes, até um ponto de confusão, né? Como você bem citou, o caminho para chegar na neuroradiologia intervencionista, existem 3 aqui no Brasil, né? Você precisa fazer ou a neurologia clínica, como eu, como a Natália, fizemos nossa especialidade básica, a neurologia clínica. Depois, você pode fazer a neurocirurgia e depois prestar prova para neuroradiologia intervencionista ou radiologia. São as 3 cadeiras básicas. Diferente disso na França, por exemplo, né? Então, existem algumas diferenças em alguns países. Na França, a radiologia é como a cadeira mãe da neurointervenção.
Então, esse é o primeiro ponto. Para você chegar na neurointervenção, você tem que ter uma especialidade básica para prestar a prova, e até uma orientação que eu falo para algumas pessoas que sempre vêm me perguntar, é você também conseguir o título de especialista da sua cadeira básica, da sua residência básica, que isso vai facilitar depois tanto a sua prova de título da neurointervenção. Então, acho que vale a pena também lembrar desse pequeno detalhe. E aí surge, então, essa dúvida de como é o dia a dia do neurointervencionista. Eu sempre brinco que você faz o que você quiser do seu dia a dia. Então, eu conheço muitos neurointervencionistas que eles têm a vida, vamos colocar assim, dupla. Ele faz a sua especialidade básica, seja neurocirurgia, seja radiologia, seja neurologia clínica, e também faz a neurointervenção. Então, você pode ter a sua agenda dividida da forma como te bem fizer. Então, você consegue realizar a sua cadeira básica também. Mas pensando para aquela pessoa que se dedica única e exclusivamente para neuroradiologia intervencionista, como será o dia a dia? Eu sempre falo que eles têm duas possibilidades básicas da sua vida como neurointervencionista. A primeira delas é você trabalhar com urgências, e aí você precisa estar vinculado a um serviço, um hospital, um pronto-socorro, um pronto atendimento para que os pacientes cheguem e entrem em contato com você. Então, fica normalmente em esquema de sobreaviso e você vai lá atender, seja as urgências que chegam pelo pronto-socorro, seja aqueles pacientes que estão internados e é solicitada uma investigação com angiografia diagnóstica. Então, esse é um dos pontos. Existem médicos neurointervencionistas que trabalham em sistema de sobreaviso. Tem médicos que não trabalham de sobreaviso, não tem um serviço para fazer sobreaviso. E existe a outra possibilidade também, de você trabalhar no seu consultório e no seu consultório você gerar os seus próprios doentes, seja no seu consultório, seja numa clínica de atendimento. Então, ali você vai trabalhar e você vai solicitar. Chegou um paciente que tem indicação de realizar uma angiografia cerebral, você vai solicitar para esse paciente e você vai fazer esse exame diagnóstico. E aí, preciso tratar esse paciente, seja uma angioplastia de carótida, seja um aneurisma intracraniano, e você trata esse paciente do consultório, do seu atendimento privado, vamos colocar assim. E tem também os serviços públicos, que é uma outra possibilidade, onde você vai para fazer os exames que estão agendados. Então, uma outra possibilidade é você ter esse vínculo e realizar o que tiver de necessidade, seja dos exames ambulatoriais, seja dos exames internados em certos hospitais. Então, acho que você consegue trabalhar em várias frentes. E a gente pensar na grande área de trabalho do neurointervencionista, eu acho que a grande área de trabalho é a realização de angiografia diagnóstica. Então, você realiza muito angiografia diagnóstica, que eu acho que é o carro-chefe, é o nosso dia a dia, é o feijão com arroz do médico neurointervencionista, a angiografia diagnóstica. E hoje eu vejo que há uma mudança no tempo contemporâneo, de 2015 para cá, pelas indicações de trombectomias mecânicas. Então, a trombectomia mecânica vem crescendo os números de 2015 para cá e vem tomando cada vez mais corpo no dia a dia, mas não consegue superar as angiografias diagnósticas que nós temos que fazer, então, no nosso dia a dia. É claro que existem os tratamentos que vêm em menor parcela, mas existem também que você vai fazer os tratamentos dos aneurismas de forma eletiva, aquele que você viu no seu consultório, no hospital que está internado, e aqueles aneurismas que são urgências se você, de sobreaviso, trabalhar, que você chega um paciente com uma hemorragia subaracnoide, você vai fazer o tratamento desse paciente. Então, o dia a dia do neurointervencionista, ele é muito variado, dependendo de como esse médico trabalha. Eu conheço, então, um médico neurointervencionista que trabalha só em consultório, gerando seus próprios doentes, gerando seus próprios tratamentos, e ali ele fica. Né? Nada de errado nisso. E eu conheço médicos neurointervencionistas também que adoram o sobreaviso, que vão lá, resolvem um problema, realizam a angiografia do paciente que está internado, realizam um tratamento do aneurisma roto, das malformações arteriovenosas. Então, essa seria muito do dia a dia do neurointervencionista. E o que nós tratamos, então? Eu sempre falo que nós tratamos, a grosso modo, as doenças cerebrovasculares. Então, se eu pensar num percentual de tratamento, vou colocar que 80% vão ser as doenças cerebrovasculares. Então, como eu já citei aqui, os aneurismas intracranianos,
os AVCs isquêmicos, os AVCs hemorrágicos, seja ele uma hemorragia subaracnoide. Nós também hoje temos tratado os pacientes realizando as angioplastias de carótidas com estenose. Então, existe também esse tipo de tratamento das doenças cerebrovasculares. Hoje vem crescendo muito também as malformações da medula, que nós temos diagnosticado, é uma doença um pouco rara, mas as fístulas durais da medula, as fístulas piais, as malformações arteriovenosas da medula, mas entra também dentro das doenças cerebrovasculares nesse tratamento. E eu sempre brinco que há também a miscelânea. O que eu falo como miscelânea da neurointervenção? É que nós conseguimos atender algumas outras especialidades no nosso dia a dia. Então, nós podemos fazer embolizações de tumores pré-operatório. Então, em alguns casos, meningioma, que o médico vai operar um meningioma, ele quer que esse meningioma seja embolizado para diminuir a chance de sangramento. Nasoangiofibroma, então, às vezes, tem pacientes da otorrino que vão precisar. Também temos o quemodectoma, que é uma outra possibilidade de tratamento, que também é acompanhado com o pessoal da cabeça e pescoço. Então, é uma especialidade que ela consegue tratar várias doenças. Se a gente pensar nas doenças neoplásicas também, por exemplo, nós temos os retinoblastomas, um dos tumores da infância, da criança, que nós também realizamos tratamentos com quimioterapia intraarterial. Essa seria aquela parte de miscelânea, que eu não viria como carro-chefe da neurointervenção, mas que há sim a necessidade de tratamento. Uma outra possibilidade que às vezes vem na urgência são aqueles pacientes com epistaxe, sangramento nasal, né? Então chega um sangramento fossa posterior que não tem tratamento, já tentou tamponamento, não conseguiu, e a gente consegue também auxiliar esse tipo de paciente também nesses tratamentos. Mas eu entendo que o carro-chefe da nossa especialidade são as doenças cerebrovasculares. Então, qualquer doença que você pensar dos vasos intracranianos, cervicais e medula, é a nossa área de tratamento mais importante como o nosso carro-chefe. Mas há sempre essa miscelânea que eu falo que são tratamentos de tumores, que podem ser tratamento de tumores pré-operatórios para realização e ajuda desses outros médicos que vão realizar o tratamento desses pacientes também. Vou só fazer um adendo, assim, dito que pode ser a dúvida de muita gente que não sabe se decide ou não pela especialidade, é que é uma especialidade cirúrgica. Então, existe uma curva de aprendizado e, obviamente, no início, acho que você vai estar vinculado à urgência. Então, essa questão dos casos eletivos é uma possibilidade. Você já começa na tua prática, mas isso vai crescendo aos poucos, né? E é muito importante também que muita gente às vezes, Igor, eu não sou muito habilidoso com as mãos. Isso é o menor dos problemas. Se você gosta da especialidade, você quer fazer a especialidade, isso tudo é possível de ser aprendido. Eu sempre brinco que eu acho que o neuroclínico às vezes tem um pouco mais de receio de procedimentos mais invasivos e todos são muito bem treinados. Nós conseguimos treinar e aprender. E como a Natália bem falou, existe uma curva de aprendizado. Uma curva vai ser um pouco mais íngreme, vai chegar mais rápido, outros vai ser um pouco mais lento, mas todos vão conseguir chegar no mesmo nível. Depende só da dedicação e de ter um bom auxílio de alguém ao seu lado para te orientar e te ensinar com paciência, que eu acho que é a regra dos nossos professores dentro da neurointervenção, que eles têm essa vontade de ensinar. Então, realmente, é uma área de atuação muito mais cirúrgica do que clínica. Tanto que tem alguns serviços de hemodinâmica que são dentro do centro cirúrgico. Então, são procedimentos que você tem que também estar preparado para as complicações que podem surgir. Mesmo numa angiografia cerebral diagnóstica, você pode ter algumas complicações. Então, você tem que estar preparado para ter esse tipo de complicação, né? Então, eu duvido que exista um neurointervencionista que fala, não, eu nunca tive uma complicação. E você precisa estar também consciente desta possibilidade, apesar que nós tentamos evitar de toda forma, com todas as técnicas possíveis para evitar, mas isso às vezes é inerente do próprio procedimento. Há esse risco. A angiografia é menor que 0,1%, mas há um risco. Então nós precisamos lembrar que não é uma especialidade
sem riscos também de complicações. Então, isso é um dado importante, porque é, como você bem disse, um procedimento cirúrgico e invasivo. Eu acho que cortou o seu áudio, Natália, só ver se... Não sei se foi só para mim. Acho que voltou agora. Um barulho de fundo, acho que melhorou. Foi um helicóptero, o barulho foi um helicóptero que passou aqui perto. Eu acho que, sabendo que é uma especialidade cirúrgica, tem sempre uma porcentagem dos casos que não vão evoluir bem, e isso tá descrito, né? Então tem que ser sempre discutido. E eu acho que é válido falar que é o paciente, talvez um dos pacientes mais graves do ponto de vista, quando a gente explora a neurologia, a fase aguda, talvez seja o paciente mais grave da neurologia fase aguda, e o paciente vascular é um paciente também que exige muita dedicação do ponto de vista neurocirúrgico. Então, acho que tem que ter isso em mente com qual paciente, não é uma dor de cabeça somente, né? É um caso que tem uma probabilidade, são doenças potencialmente graves. Eu acho que não só graves, mas potencialmente graves. Eu acho que isso é importante. Mas acredito que com bom treinamento, com bom preparo, a gente é capaz de oferecer o melhor para os nossos pacientes. Eu acho que é essa formação que a gente tem que buscar, né? E aí eu vou puxar esse galho para perguntar para o Igor se ele acha, né, que, na opinião dele, se dá para continuar fazendo neurologia enquanto está na prática de intervenção. É totalmente possível. Eu acho que existem essas formas de trabalho que você consegue trabalhar como neurologista e como neurointervencionista sem o menor problema. Você pode trabalhar como neurologista, e eu trabalhei durante muito tempo passando visita em hospital de pacientes internados da neurologia geral. Trabalhei durante muito tempo com o Dr. Rodrigo Barbosa Tomás, da neuroimunologia, então trabalhando com ele, vendo pacientes de esclerose múltipla, neuromielite óptica também, e fazendo a neurointervenção associado. Você pode trabalhar com um plantão de neurologia, né? Eu tenho uma predileção pela neurologia vascular, então eu sempre busquei caminhar mais para plantões de unidade de AVC, de pronto atendimento, que às vezes consegue atender os pacientes na fase aguda do AVC, mas você consegue fazer a sua especialidade como neurologista geral e fazer a neurointervenção sem o menor problema. Você pode separar um dia da sua semana, 2 dias, depende de como você quer trabalhar. Ah, não, Igor, a neurointervenção vai ser só um algo a mais do meu dia a dia, ou eu estou numa cidade que eu sou o único neurologista, então não tem por que você deixar a prática da neurologia e abrir mão disso. Então você pode. Eu conheço excelentes neurointervencionistas que fizeram neurointensivismo e trabalham dando plantão em neuro-UTI. Então é completamente possível você conciliar as duas, assim como você, como radiologista, trabalhar. Eu conheço, tenho colegas que tinham a possibilidade, por exemplo, como radiologista, que eles foram para fora do país e eles podiam trabalhar com teleradiologia. Então, era um meio dele conseguir, que eu não tive, né? Eu não conseguia trabalhar por tele via neurologia. Então, eles faziam a teleradiologia, davam os laudos durante a madrugada e aí eles conseguiam ter um ganho financeiro enquanto faziam a sua especialidade fora. Então, você consegue. Tenho e conheço bons, excelentes neurointervencionistas, professores que são exímios neurointervencionistas que trabalham até hoje com a neurologia. Então, e da mesma forma, neurocirurgiões. Então, você consegue sim trabalhar com ambas as especialidades, tanto a sua básica quanto a sua especialidade da neurointervenção. E é claro, eu acho que eu conheço vários neurointervencionistas que eles são apaixonados pela neurointervenção e não conseguem ficar sem fazer a neurointervenção. Então, se dedicam e querem fazer e tentam buscar ocupar a sua semana, o seu trabalho, os seus horários com a neurointervenção. Então, isso depende muito mais do meio que você se encontra, da sua cidade, de como é a sua demanda no seu hospital e daquilo que você almeja. Então, acho que depende muito daquilo que eu quero.
Então, se você, olha, eu quero trabalhar com a neuroclínica, quero trabalhar com a neurocirurgia, eu gosto da neurocirurgia, eu gosto da radiologia, eu gosto de fazer meus laudos, então você consegue fazer. Então, depende, não existe uma regra para uma pessoa se tornar bem-sucedida ou feliz no seu meio de trabalho. Depende daquilo que ela deseja. E eu acho que você consegue fazer tudo isso na sua especialidade. Eu sempre penso que a neurointervenção é um algo a mais. E aí daquilo você vai ver o que você quer fazer. Como existe, por exemplo, na neurologia, quem vai e faz Doppler transcraniano. Ele vai ficar só fazendo Doppler? Pode. Se ele tiver esse fluxo, ele pode fazer só Doppler. Mas ele também pode fazer neuroclínica. Então, é uma subespecialidade, uma área de atuação que você pode associar as duas sem o menor problema. Tá. Bom, eu acredito que dá para associar, mas depende do quanto de tempo você está dedicado à intervenção e da complexidade do que você faz também, né? Acho que assim, tem algumas doenças na neurointervenção, como o MAVE, por exemplo, que são altamente complexas e para você ter experiência não dá para você fazer um caso a cada 3 meses. Então, se dependendo do teu grau de subespecialização dentro da neurointervenção, eu acho que fica mais complicado a partir de um certo ponto fazer as duas coisas. Mas é claro, depende muito da tua realidade, qual que é o lugar que você tá. Porque um mercado que o Igor falou, né, que está em crescimento, que infelizmente no Brasil a gente ainda luta com muita carência de centro para trabalhar e atender a demanda da população, é de fato o AVC, né? E eu acho que a neurointervenção ainda tem muito a crescer no Brasil, pensando que o AVC já está aí desde 2015, o tratamento endovascular nos grandes centros do mundo, e no Brasil, mesmo numa capital, a gente ainda não consegue executar o tratamento do AVC de uma maneira. Muitas pessoas me mandam um direct, como é que é o mercado da neurointervenção, como é que está sendo, como é que é. Eu sempre falo, olha, isso vamos tentar prever o futuro, mas o que eu vejo para o futuro é um aumento da necessidade neurointervencionista pelo AVC. Então, eu acho que daqui a alguns anos, talvez, a neurointervenção seja como a cardiologia intervencionista, em que nós vemos um serviço de cardiologia intervencionista em cada grande hospital, com médicos 24 horas, 7 dias por semana, dentro quase do hospital, realizando todos os exames necessários e os tratamentos. E eu vejo como o AVC tem 1 a cada 4 pessoas vai sofrer um AVC durante a vida, alta prevalência e incidência do AVC, eu acho que vai haver essa necessidade também desse crescimento. Então, mas isso é só um exercício do futurismo que talvez eu esteja completamente errado, mas é aquilo que eu sinto, pela necessidade de cada vez mais ter neurointervencionista, não só em grandes centros, mas também em outras cidades, porque isso vai ser necessário, ainda mais como vem caminhando a passos largos, a incorporação do SUS, da trombectomia mecânica para o tratamento do AVC, que já está caminhando aí para o seu desfecho final, eu espero que ainda nesse ano. Eu estou um pouco atualizada, acho que eu estou longe, né? Mas acredito, espero muito que sim, né? Porque acho que, enfim, né? A gente passou por muitas coisas em hospitais públicos, né, Igor, assim, de novo. Mas bom, já entrando no pessoal que está interessado na intervenção, queria que você comentasse um pouquinho, Igor, onde que você acha que é bacana fazer prova e quais centros que você acha que são interessantes para a formação hoje no Brasil, quais as vantagens e desvantagens de cada um. Queria que você falasse do tema. Eu acho que eu já conheci alguns centros aqui no Brasil de formação de neurointervencionista e realmente acho que há centros excelentes com professores que têm uma capacidade técnica enorme e com um volume também excelente de pacientes. Eu acho que você precisa associar as duas coisas. Você precisa ter médicos capacitados para passar o conhecimento, e isso no Brasil a gente tem muitos médicos capacitados para passar o conhecimento dentro da neurointervenção. A neurointervenção brasileira é reconhecida fora do país
eu acho que até às vezes mais do que no próprio país, que eu acho que é comum no nosso país isso, já há muitos anos. Então é reconhecido já grandes nomes, como citar algum professor Rony Léo Pinski, que faleceu, mas que é um nome extremamente conhecido fora do Brasil e também aqui. Nós temos também José Maria Modernese, que foi para fora, voltou, o professor José Guilherme Mendes Pereira Caldas, também o professor Paulo Passo, do Rio Grande do Sul. São nomes que são extremamente comuns nas discussões, né, dentro da neuroradiologia intervencionista mundial. E, além disso, existem centros em várias cidades e vários estados desse país espalhados. E a Sociedade Brasileira de Neuroradiologia vem tentando aumentar ainda mais os centros que possam capacitar profissionais para esse tipo de tratamento. Então, eu sempre brinco, aonde fazer prova? Eu acho que tem algumas coisas que você precisa analisar. Aonde você quer ir fazer a sua residência, qual cidade você quer fazer, que é um ponto importante, aquilo que eu desejo. Ah, Igor, eu não consigo viver sem praia, então você vai procurar o Rio de Janeiro, vai procurar a Vitória, o Fortaleza. Então, existem opções, né, dependendo daquilo que você quer. Eu acho que a gente tem que sempre tentar associar aquilo que eu gosto com aquilo que é possível ou melhor para mim. Juntando esses dois, eu acho que você busca o caminho da felicidade cada vez mais fácil. Então, você tem várias cidades que você pode ver, mas veja, qual a cidade que eu quero? Não, eu já sou casado, eu tenho uma família já na cidade tal, eu não posso, vou pesquisar se há um centro de formação na minha cidade. E você vai perceber que em cada região do país tem centros de formação no Ceará, na Bahia, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em São Paulo, existem inúmeros centros, tanto na capital quanto no interior, seja em Campinas, seja em Ribeirão Preto, em Joinville, em Santa Catarina, em Curitiba. Então, existem centros formadores excelentes em Goiás, em Brasília, existem inúmeros que a gente pode citar aqui. Onde fazer prova, eu acho que você tem que avaliar esses dois pontos. Qual cidade eu estou, qual é a minha condição. Ah, eu sou sozinho, não tenho vínculo nenhum, eu posso ir para qualquer lugar, eu tenho um sonho, um desejo de ir para a universidade e tal. Meu amigo, senta, estuda, se dedica para passar naquela prova. Se esse é o seu sonho, vai em busca, não passei, tenta de novo. Né, que você vai conseguir, nada resiste ao trabalho e você vai conseguir. E aí eu sempre falo com algumas pessoas que me mandam essa pergunta de onde prestar a prova, eu acho que você tem que ir num centro credenciado para a formação. A Sociedade Brasileira de Neuroradiologia, que hoje o presidente é o professor Carlos Cleito da Unesp em Botucatu, ele vem fazendo um trabalho que foi começado, iniciado pelo professor Francisco Montalverne, de Fortaleza, no Ceará. Ele é do Hospital Geral de Fortaleza, ele é o chefe do serviço lá de neurointervenção. Eles começaram a desenhar o currículo da formação da neurointervenção para tentar homogeneizar todas as regiões do nosso país. Então, se você pesquisar na Sociedade Brasileira de Neuroradiologia, você vai ver onde existe um centro formador. Então, você vai associar onde eu quero, o que eu quero, qual é a minha condição inicial, com o centro que é credenciado. Associando esses dois, eu acho que não vai ter nenhum problema para você e você vai conseguir sair muito bem formado da sua residência, da sua especialização. Mas eu sempre falo que eu acho que precisa buscar centros que são reconhecidamente credenciados pela Sociedade Brasileira de Neuroradiologia, que eu acho que é uma forma da gente ter um respaldo que ali está em busca de uma boa formação desse médico que busca a neurointervenção. Legal. Não, acho super legal. Recomendo muito o HC lá, fiz sobre supervisão do Dr. José Guilherme Cal. Antes disso, né, já acompanhava o Dr. Michel na escola, então recomendo muito o serviço. E acho que é um excelente centro formador, com bastante volume e uma parte acadêmica que dispensa comentários, né? O HC é bem completo, assim, gosto bastante. Eu acho que cada centro tem uma sua qualidade muito grande, então são diferentes, então você tem que buscar exatamente isso, aquilo que me preenche, daquilo que eu desejo. Né? Não, e eu acho que saindo um pouco até do HC, né? Porque eu fiquei sabendo disso depois, mas o centro de Fortaleza acho que é assim, bem louvável, né? O quanto eles conseguiram organizar a questão do AVC, né? E eles têm um volume enorme
de acidente vascular cerebral, né, Igor? Talvez o Igor saiba um pouco melhor. Se eu pudesse citar aí alguns centros que eu acho que estão já bastante evoluídos no tratamento endovascular do AVC isquêmico, eu acho que eu citaria Fortaleza. Eu acho que antes de Fortaleza, eu acho que é imprescindível citar o serviço de Joinville, do professor Pedro Magalhães, que começou já antes de todo mundo, que foi um serviço criado pelo município de Joinville, pela prefeitura municipal, que começou a incentivar o tratamento. Começou lá antes com o professor Norberto Cabral, que faleceu já há alguns anos atrás. Ele começou com o João Vasque, um programa de cadastro de dados para o AVC, e aí começou, né? E aí foi crescendo, 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 e foi um dos primeiros centros aí a realizar as trombectomias no sistema público de saúde. Então, acho que Joinville entraria nessa lista imprescindivelmente, com o professor Pedro Magalhães, Fortaleza, com o professor Francisco Montalverne, Ribeirão Preto, com o professor Daniel Abud, também um outro centro extremamente evoluído de tratamento. E o outro centro que eu sempre cito, que poucas pessoas conhecem, é o Hospital Central, Hospital Estadual Central em Vitória, no Espírito Santo. Extremamente evoluído no tratamento do AVC do estado do Espírito Santo. Eles têm uma média quase 130 trombectomias ao ano, que é um número louvável de tratamentos lá. O volume de casos, seja de aneurismas rotos, aneurismas não rotos, angiografias, é muito grande. Lá tem um programa de residência e especialização. O chefe é o professor Leandro de Assis Barbosa. Então, eu colocaria esses 4 centros como talvez na vanguarda do tratamento do AVC isquêmico no nosso país. E hoje já vem crescendo vários outros centros também por essa necessidade do tratamento do AVC isquêmico. Mas existem inúmeros centros aí que vêm crescendo, tentando se organizar para tratar cada vez mais o AVC. Então, como eu disse, existem inúmeros centros, às vezes que a gente até desconhece. Um exemplo, no meu segundo ano, eu fiz minha formação na Unifesp de neurointervenção. Quando eu estava no meu segundo ano, começando meu segundo ano, eu tinha um day off, que eu usava até para trabalhar no ambulatório de neurologia no Hospital Cruz Azul, com o professor Renan Domingues. E aí, um belo dia, o professor Michel Frudite falou: olha, Igor, você não quer ir na segunda-feira, no seu day off, lá para o Hospital Santa Marcelina? Tem o professor Márcio Marques, na época, ele trabalhava lá, ele, o professor Fausto, o professor Gabriel. Eu acho que lá você pode aprender também e tal. Aí eu falei: olha, quero. Abandonei o meu ambulatório que eu tinha começado para fazer um dinheiro a mais para ir para a França e fui. E eu me encantei com o serviço de Santa Marcelina. Tinha um volume enorme de pacientes. Um exemplo, o tratamento de retinoblastoma é um dos centros que faz um tratamento brilhante desse tipo de tratamento. Então, cada centro vai ter uma peculiaridade, tanto com qualidade quanto com um defeito. Mas, como eu disse, o Santa Marcelina também me surpreendeu muito quando eu lá frequentei em 2016 e 2017 e um início de 2018. Então, também conheci. Então, você precisa, eu acho. Ah, eu quero fazer em tal local. Vá lá. Vá lá, fique uma semana, fique um mês no seu estágio optativo, veja como é o serviço, quem são os professores, e até isso vai te ajudar e dando uma dica para a prova. Se você vai lá e frequenta, você vai saber quem é o chefe do serviço, quem são os assistentes, o que pode cair na prova, que a prova às vezes é um reflexo do que o chefe sabe mais, do que ele gosta mais. Então tem essas peculiaridades que eu acho que auxiliam, e até foi um erro meu durante minha época da prova, que eu não frequentei muito tempo alguns serviços. Fui conhecer alguns e não fui. Mas eu acho que você precisa também. Ah, quero fazer em tal lugar, vi na sociedade que tem um serviço bom em tal serviço, vou lá ficar uma semana. Ah, não, vou ficar um mês. Quanto mais tempo você ficar, melhor para o chefe até te reconhecer, né? E vai fazer às vezes a prova, vai bem na prova teórica, vai para a entrevista, ele já vai te conhecer, já ajuda muito também esse primeiro contato. Então é algo que eu acho que vale muito a pena fazer também, você visitar o serviço aí como uma dica para a prova, para quem for prestar a prova da neurointervenção também, né? É bacana selecionar, né, os lugares que você tem mais interesse de prestar, talvez esses que o Igor citou, né, que a gente sabe que são serviços bem estruturados, Joinville, Fortaleza, São Paulo, enfim, Vitória, e frequentar o serviço, conhecer a dinâmica do serviço também, porque eu acho que
Residência, você tem que entrar sabendo o que está te esperando, né? E quanto mais você conhecer, e como neurointervenção não é uma especialidade tão conhecida e é uma especialidade pequena, eu acho que a melhor forma de você saber como estudar é acompanhando alguém e preferencialmente perto de você e vendo como que funciona o serviço. Eu acho que foi isso que o Igor fez, que eu fiz, que outros colegas fizeram. E, na minha opinião, é uma baita vantagem. Quer acrescentar? Você até comentou alguma coisa sobre como estudar. Eu acho que um detalhe importante também que eu tentei fazer na época que eu prestei as provas foi pesquise a bibliografia da prova. Então eu peguei e vi a bibliografia que era da Unifesp, a bibliografia que era do HC, a bibliografia que era da BP, foram os 3 serviços que eu prestei na época, e eu estudei específico para cada um deles. E você vai perceber que são diferentes as provas, né? Existem um que vai cobrar mais neurointervenção. Ah, Igor, eu preciso saber neurointervenção? Não, você vai saber o básico. Precisa saber radiologia, como são as 3 áreas, você vai precisar saber um pouco de neuroclínica, vai precisar saber um pouco de radiologia, vai precisar saber um pouco da neurointervenção, um pouco da neurocirurgia, de anatomia vascular, de anatomia geral, de neuroanatomia geral. Então, pesquise também a bibliografia e tente achar provas anteriores, que as questões muitas vezes se repetem. Isso vai te ajudar muito a seguir e conseguir. Então, frequente o serviço que você quer, tente fazer as provas anteriores e estude a bibliografia também que é disponível às vezes em cada um desses serviços, né? Uma coisa que eu fazia só para deixar de dica para o pessoal, além de, claro, buscar a bibliografia tanto no site quanto com pessoas que fizeram a prova, acho que, além disso, uma coisa que me ajudou muito foi pegar a prova de título de intervenção, que fica disponível no site da CBR, e olhar questão por questão, não só fazer as provas, mas como estudar em paralelo o tema de cada questão da prova. Então, isso para mim é algo que me ajudou bastante e que eu faço sempre que tem alguma prova. Eu acho que é uma boa técnica de estudo. E, bom, e sobre a sua formação na França, Igor, algum comentário assim especial? Essa é uma parte que eu falo de com um coração muito feliz, que as pessoas me perguntam, nossa, Igor, como é que foi a sua experiência fora? Mas é um período da minha vida que eu guardo com um amor naquela caixinha que você coloca de lembranças que quando você está triste, está para baixo, você retira. Então, eu sempre falo, olha, do ponto de vista técnico foi incrível, o volume, os dispositivos que são disponíveis para a gente conseguir tratar os pacientes. Você chega no serviço que você vai na sala, como aí no obstétrica, você tem todo tipo de mola, todo tipo de catéter, todo tipo de stent, coisa que a gente às vezes não consegue aqui no Brasil, seja no serviço privado, seja no serviço público. Então, do ponto de vista técnico, de evolução técnica, foi muito grande, né? Algumas pessoas falam, mas Igor, você consegue botar a mão? Isso depende muito. E eu, como eu sempre falo, eu acho que botar a mão ou ter o manejo é um detalhe que você vai aprender independente, mas aprender como raciocinar com o professor Jacques Murray, o professor Laurent Spell, o professor René Chapot, você começa a ver como essas pessoas pensam a doença, como pensam o tratamento, isso é o mais importante. Mas muito mais importante do que isso, que eu falo, foi a experiência de vida. A experiência de vida de você se colocar em um outro país, eu nunca havia morado fora do Brasil, em outro país, em uma outra cultura completamente diferente da nossa, e você tentar se adaptar cada vez mais para você entender como é aquela cultura, como são as pessoas, como são os franceses, que são completamente diferentes dos brasileiros. Então você precisa se adaptar a isso. E eu olho para trás e eu vejo que eu consegui criar grandes amigos aí. Então, até hoje eu tenho contato com os professor Christian Mihaly, professor Gildas Karoff, professora Vanessa Chalimot, o professor Laurent Spell, o professor Jacques Morret. Então, são pessoas que eu levo como amigos, que eu, de vez em quando, mando uma mensagem, recebo uma mensagem deles. Então, esse contato, e eu olhar para trás e falar, olha, eu consegui me adaptar a essa nova cultura, consegui me inserir muito bem e fiz um caminho muito bom. Então, a bagagem de vida foi muito maior do que a bagagem técnica
E lembrando, a bagagem técnica foi enorme, por isso que eu falo, a bagagem técnica é enorme, mas a bagagem de vida é muito maior do que a gente possa imaginar. Então eu lembro com muito carinho por exemplo, de eu chegar pela manhã, eu chegava sempre muito cedo no Bicêtre, eu era um dos primeiros a chegar, mas o professor Morré sempre já estava lá. Então eu comecei a aprender algumas coisas, então eu pegava, comprava um baguete para ele na padaria e a gente sentava para comer um baguete com manteiga, eu, ele e a antiga secretária Anne Nguyen, que não está mais no serviço. Então a gente batendo papo e contando história de vida, história da intervenção. E a mesma coisa com o professor Laurent Spell. Tem pode falar isso com ele, viu, Natália? Tem uma luminária no escritório dele que quem montou fui eu. Porque eu ficava tanto aí no BICEP que ele chegou uma vez, eu estava lá na sala de fellows estudando ou fazendo algum trabalho e tal. Ele chegou, o que você está fazendo? Eu falei, professor, estou estudando. Aí ele veio com uma caixa e entregou, você tem que montar isso aqui. Eu fui olhar o que era uma luminária para montar, então pode falar com ele, tem uma foto, depois eu vou postar no meu stories, uma foto da luminária, eu e ele ao lado. Eu falei, tira a foto aí para mim, Christian, da luminária que eu consegui montar. E além disso, até dos manips, os técnicos de radiologia, então, o Julian, Paul, a Christine, são grandes amigos que eu tenho até hoje, que eu mando mensagem para saber como vai a vida, como eles estão. Então, essa bagagem é muito mais importante do que a bagagem teórica que a gente vai levar, que é muito grande também. Então, como eu falei com você lá no início dessa live, eu acho que esse caminho que você olha para trás e percebe, olha, eu estou tentando deixar rosas pelo caminho e não espinhos, é a melhor coisa. Que você fala, eu estou caminhando, ainda mais quando é fora do país, que você consegue se adaptar a uma nova cultura. Então, qualquer pessoa que me pergunta, como você me perguntou há um ano atrás, um e pouco atrás, vale a pena? Vale muito a pena. Mas lembre-se, eu vou abrir mão da minha família, vou abrir mão de tudo para ir. Não, veja se é possível encaixar isso na sua vida. Não, eu tenho família, tenho filhos, não vou conseguir, tudo bem, não tem problema, você vai, fica um mês, volta, não tem problema nenhum, não é uma obrigação, então você tem que ver se isso se encaixa na sua realidade. Na minha, encaixava. Eu morava sozinho em São Paulo, acabou, houve a oportunidade, eu falei, vamos embora, era para ficar um ano, fiquei quase 2, porque eu não tinha vínculo nenhum. Daí fui para a Alemanha, e fiquei mais um tempo na Alemanha e depois voltei. Isso porque eu não tinha vínculo, mas talvez essas pessoas, eu até perdi um vínculo empregatício que eu tinha aqui em São Paulo, no CLT, que eu tive que abrir mão porque eu tinha uma liberdade de um ano só para sair. E eu falei, não, vou ficar mais. Então você tem que pedir demissão. Eu falei, então tá bom, pedir demissão para ficar e aproveitar ainda mais. Então, veja se essa realidade encaixa na sua vida. Não é uma obrigatoriedade. A formação no Brasil é excelente. Você consegue ter uma formação muito boa. Mas, como eu disse, eu não fiz, chamam como work experience, que as pessoas fazem ou vão com 15 anos de idade. Eu não fiz nada disso. Mas essa foi a melhor experiência que eu tive na minha vida fora do país, né? Mas, bom, vou falar de alguém que já tive experiência no exterior antes, mas agora a gente, assim, é totalmente diferente sair nessa fase de vida, assim, né? Eu acho que te marca de uma maneira, marca a tua vida para sempre, assim, quando você tá mais velho, teu entendimento, essa questão de diferença cultural que o Igor pontuou, de você se adaptar a uma cultura diferente, de aprender o que essa cultura diferente tem a te adicionar e é algo que você vai para sua vida inteira. Realmente, assim, só tenho a agradecer também. Acho que se tem uma palavra, essa palavra se chama agradecimento. Gente, mas vamos deixar o Igor ir celebrar, né? A Maíra está esperando ele, a família, os amigos, e eu acho que esse momento pede. Tá bom? Obrigada, Igor. Foi um prazer enorme, viu, Natália, estar aqui. Eu queria agradecer muito o convite seu e da Escola de Neuro. A gente tenta novamente fazer depois pelo Instagram da Escola de Neuro. Então, parabéns pelo trajeto que você vai fazendo dentro da neurointervenção. Sei como é difícil, já é difícil para brasileiro, mulher, estando em outro local. Sei o esforço que você deve estar fazendo aí para conseguir conquistar o seu espaço, mas continue trabalhando de forma correta, que eu sempre falo, que nada vai resistir ao trabalho e não se importe com as dificuldades na vida que elas vão surgir. Eu falo isso para todas as pessoas que vêm falar comigo. Vai ter dificuldade para todo mundo. Não foi fácil para mim, olha para trás e fala, nossa, que
lindo. Não, eu tive muita dificuldade. Era dinheiro que era pequeno, que era curto, que eu tive que me esforçar, a ajuda dos meus pais, longe da família, o frio que doía na alma, que eu nascido e criado na praia. Então, tudo isso é difícil. A solidão, a tristeza de, às vezes, ter algo que você tentou fazer e deu errado em outro serviço, em outro local. Então, tudo isso é muito difícil. Mas siga trabalhando e que busque os seus sonhos da forma mais correta, sem tentar derrubar ninguém, passar ninguém para trás, que os resultados vão vir independente de tudo isso, tá certo? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Mande um grande beijo para todo mundo aí do Bicetro, que fala que eu estou morrendo de saudade de todo mundo. Estou doido para ir aí de novo, para encontrá-los novamente. Então, cobre e pergunte para o professor Espelho quem foi que montou a luminária que está na sala dele. Isso pode perguntar. O Christian não fala nada, que o Christian... É uma de pé? Tem 1,5 m de altura, assim. É? O Eric mandou, vous êtes des champions tous les deux, la France vous adapte. E eu adotei a França. O Eric mandou aqui, ó, vocês são campeões, todos dois, e a França nos adotou. Eric, e a França ganhou meu coração. Eu sou um Igor, meu nome é russo, meu sobrenome é italiano, eu moro no Brasil, mas meu coração é francês por causa disso, porque as pessoas que são francesas ganharam o meu coração, viu, Eric? O Eric foi muito importante para a minha vida aí também, me ajudou muito com dicas, com a amizade, com apoio. Ele que é da Baltic, que apoiou também muito essa minha ida para a França. São coisas que a gente, como a Natália falou, a palavra enorme aqui é gratidão a tudo isso, e espero que as pessoas que venham após a gente possam ainda fazer ainda mais do que nós fizemos, que essa que é a ideia, né? Beijão. Tchau. Vai aproveitar. Tchau. Valeu, obrigado. Tchau.